Continuamos os nossos podcasts, né, do nosso Café Católico Expresso sobre a alma. E até então falamos das potências da alma, falamos, destrinchamos até chegar na potência superior, não é isso? Da alma, como falara Santo Tomás de Aquino, do intelecto, da vontade, né, e da memória, e a importância disso. Nesse quarto momento, né, nós vamos falar sobre o que tem relevância para nós, a alma, em referência ao pecado, em referência à concupiscência, em referência ao pecado original. Pois é, como já fora falado, a alma é justamente ela que é o motivo, né, a motivação, a força motriz do corpo. E como nós temos em nós a concupiscência, né, a marca, a mancha do pecado original, e essa má tendência, né, sempre quando a gente tende a fazer alguma coisa, a gente tende a terminar, mesmo querendo bem, fazer o mal, não é isso? Como diria São Paulo. Aí, o que isso implica na alma? Então, vamos tentar debruçar um pouco sobre isso. A concupiscência, o pecado original, e a alma. Primeiramente, vamos tirar algumas dúvidas, né? O pecado original, na verdade, chega até nós pelo pecado da carne, né? Pela desobediência, porque, como se refere na primeira carta de São João, né? No capítulo 2, no versículo 16, a concupiscência da carne, né? Que é desejar, né? Isso quer desejar, ou seja, aquelas vontades ou necessidades dos sentidos, né, da alma, da potência da alma, potência sensitiva, tem inclinação para o pecado. Mas como então a alma tem, se o pecado na carne, como é que a alma é quem atende esses apelos? Lembremos, meus irmãos, que na verdade o pecado original começa na carne, mas lembre-se, não há uma alma esperando um corpo. A alma é gerada no momento do corpo. E na mancha do pecado original houve uma geratriz, né? Uma geratriz na própria essência da alma. A alma ficou manchada. Então toda a natureza humana, né, a partir do pecado dos nossos pais primeiros, pai de Adão e Eva, nossa alma já vem maculada em sua essência. Aí pergunta-se, bem, mas se são os sentidos que são afetados, né, porque a gente tem uma inclinação a desejar e querer a gula, querer o pecado também da luxúria, da ira, que estão nas potências sensitivas, né? Então, seria então nas potências que estariam a mancha do pecado ou a concupiscência? Não, porque a gente deve lembrar que a alma tem uma instância superior, que qual é? A vontade. Então é na vontade que está a mancha, né? A mancha está na vontade, né? E mesmo com o intelecto pensando e querendo, desejando o Altíssimo, né? O desejo do bem, né? O desejo do bem, as potências se inclinam para a vontade do mal, né? A vontade da concupiscência, né? Repare, aí por isso que Nosso Senhor vai dizer que as coisas que estão fora não vão macular, mas que estão dentro. Por quê? É a nossa vontade que, quando deseja o objeto, esquece do motor principal, né, daquilo que é principal, porque nós somos criados para Deus e desejamos então imensamente endeusar o dinheiro, endeusar as nossas relações afetivas, sensuais, sensoriais. Nós tendemos a isso, né, a somente querer ter como deuses aquilo que podemos experimentar. E isso é muito perigoso, né? Em todos os tempos sempre foi perigoso, inclusive para aquilo que queremos experimentar com o nosso próprio intelecto, né? Ou com a nossa... lembra que eu falei da outra vez aqui com vocês, né? Sobre os apetites, né? A potência apetitiva, né? Tem a apetite irascível, né, concupiscível, e também tem o apetite intelectivo, né, o que às vezes, né, se relaciona com a vontade, né.
esse apetite de querer saber e ler, né? Então isso termina também por contaminação da alma, né? Na essência da alma, há a mancha, né? Uma culpa do pecado, né? Então ela vai então ser afetada, né? E a gente termina às vezes querendo ler, ver e saber coisas que às vezes não estão condizentes com aquilo que vai dar atenção a, vamos dizer assim, a beleza da alma que foi criada, né, antes do pecado, né? Isso aí só pode ser purificado pela graça de Cristo, né? Como foi Deus que nos fez e nos fez bem, fez nossa alma boa, né? Deus não fez o nosso Pai primeiro, não fez Adão e Eva maculados, de alma maculada. Não os fez assim. Os fez de alma boa, limpa, né? Mas por decisão, por vontade, né? Essa vontade vai maculando toda a nossa descendência, né? Pela concupiscência, pelo pecado original. E era até uma bem dúvida, né, para eu então entender, né, como é que estava passando essa concupiscência, vai passando, porque, claro, a gente percebe que a concupiscência tem mais marcas no corpo, né? Bem, aí eu pensava, mas como é que vai ser a alma? A alma, mas a questão toda eu já tinha falado, a alma é ela quem fornece essa vontade, esse impulso para a vida, mas como na sua essência a alma tem esse desvio, né? Vamos dizer que é uma cicatriz, né? Não vamos dizer que na alma existe um motor do pecado. Não tem um motor do pecado, existe uma culpa. Existe uma cicatriz que quando se quer algo, se quer excessivamente, é comer excessivamente, quer apegar-se excessivamente às coisas, às pessoas, alguns sentidos, sentimentos, emoções, né? E tudo isso, na verdade, implica na continuidade da concupiscência, o que vai nos afastando de Deus à medida que a gente vai atendendo a estes apelos. Portanto, é importante para todos nós o fortalecimento das virtudes. As virtudes precisam ser somente antagônicas às vontades, né, concupiscentes. Isso nos vai prevenir muito de levar ao pecado mortal, né? O pecado mortal é quando a gente vai atendendo a todos os apelos da alma com essa má inclinação para o pecado, vai terminar, fazer com que a alma vá se encaminhando para longe de Deus, esquecendo-se de Deus, achando que tudo é aqui, e nós não somos aqui, nós somos feitos para amar a Deus em tudo que se diz respeito pela ressurreição de Cristo, pela transformação dada por Ele. Foi Ele que nos veio resgatar, né? Nós estávamos fadados a viver da culpa, viver na culpa e da culpa. E isso, claro, não nos levaria de volta ao paraíso, não nos levaria de volta ao céu. Mas Deus, por seu amor misericordioso, fez questão de trazer Jesus. Então, mesmo, o que eu quero dizer com isso? Repare, mesmo que eu tenha as virtudes, eu quero que a gente não pare pensando que eu sou um homem virtuoso porque combato isso, combato aquilo. Não é isso não. A virtude, meus irmãos, é apenas, vamos dizer, o finalzinho da centelha, porque o começo da centelha é a graça de Deus. É a graça de Deus que nos sustenta. Como disse o Senhor Jesus no Evangelho de São João, sem mim nada podeis fazer. Nós não podemos fazer nada sem Jesus, somente com Jesus e somente por Ele. O que fazemos sem Ele e sem ser por causa dele é ao nosso respeito. E nós não temos a graça da ressurreição, da salvação em nós mesmos. Nós temos porque nos foi dada por Cristo Jesus, pela remissão dos nossos pecados. Cristo, contemplando o crucificado, como a gente sempre sugere aqui para vocês,
Não tirem os olhos de Cristo, da cruz de Cristo. Reparem, olhando o Cristo, um homem como nós, exceto no pecado. Sim, Jesus não tinha a inclinação para o pecado, mas ele tinha tudo para começar uma vida de pecado. Tudo. Não era assim também com o nosso primeiro homem, o Adão? Adão também não tinha isso. Adão se vale do fruto da árvore para ofender a Deus. Cristo se vale do madeiro para nos redimir diante o nosso Criador. Cristo usa de toda a sua vida, como homem, como nós. Repare, em Cristo, Ele é o nosso modelo. Ele tem as potências da alma como nós. Ele tem vontade de comer, sensitivo, todos os sentidos, tudo ele tinha. Mas ele não tinha uma alma manchada pelo pecado. E repare, sendo ele como Adão, um homem que não tinha isso, ele, pela sua própria carne, ele renegou macular a alma. Lembremos, ele não tinha na alma vontade de pecar. Mas se ele fizesse por opção o pecado, ele ofenderia ao Pai. Assim como Adão. Só que Adão escolheu aceitar. Escolheu tender a sua alma, pelo seu corpo, ao pecado. E isso fez de Adão, o nosso pai primeiro, né, como o que vai passar para toda resto da nossa criação, né, a natureza humana maculada pelo pecado. E Cristo veio por fim a isso. Que a misericórdia de Deus é tão perfeita, tão bela, meus irmãos. Reparemos só como que ele, Adão, tendo toda essa pureza inicial, primordial, ele fez uma opção pelo pecado. Cristo fez uma opção pela obediência. Ele tinha, como eu disse, toda a potência que nós temos na alma, mas ele não tinha uma vontade contaminada pelo pecado. E ele vai macerar o seu próprio corpo para salvar a alma e o corpo inteiro. Então Cristo salva a natureza humana nossa, porque ele consegue, aí podem pensar, mas ele é Deus. Ele é Deus, mas ele é homem. A gente não pode esquecer disso. A salvação seria nula se Cristo fosse algum tipo de mágico. Não seria, porque ele não seria um homem. Ele não seria um homem. Se ele viesse para cá com fazer figura, como já tantas heresias disseram, né, que ele estava aqui como se fosse uma alma, uma imagem, um espírito, mas não era carne. Não, ele era carne de verdade. Só que ele fez, repare, desde a sua criação, né, na família de Nazaré, com José e Maria, ele vai se edificando, diz o Evangelho de São Lucas, no capítulo 2. Ele vai crescendo em sabedoria, estatura e graça. Ele vai crescendo, e se ele vai crescendo, não significa que ele é uma superpotência. Ele vai crescendo, então ele não está grande, ele está crescendo. E ele vai crescendo e ele vai fazendo as opções da graça, as opções da obediência. Claro, e a importância da família Nazaré nisso, muito importante, meus irmãos. Como Maria e José fizeram de um pequeno Jesus, um menino Jesus, um homenzinho Jesus, fizeram dele um menino que entendia da Torá, fazê-lo rezar, rezar a Torá, fazê-lo ir para o templo, fazê-lo um menino religioso. Isso foi tão importante para Jesus, que repare que a gente, na narrativa do Evangelho, onde é que Cristo está indo? Está sempre indo para Jerusalém. Ele é para salvar a humanidade. Está subindo para o templo, se perde no templo, é encontrado no templo. Ele vive a sua religião de forma digna. Para quê? Porque ele vai praticando as virtudes necessárias para purificar todos os sentidos e assim os manter. Foi a opção de Cristo. A gente não pense que Jesus era uma superpotência ou um mágico, né, como algumas pessoas pensam. Um mágico, Cristo era puro porque ele era um... Não, ele veio imaculado como Adão e como Eva. Só que a diferença é que ele opta por
fazer jejuns, rezar constantemente. Vamos ver o Evangelho de São Lucas, quantas vezes ele sobe um monte para orar, né? E chama Pedro, Tiago e João, e eles, a imagem nossa, ficamos dormindo enquanto ele reza. Enquanto Jesus vigia por nós, a gente está lá do lado dele cochilando, não é? Enquanto Jesus passa 40 dias sem comer, né, e sem beber nada, né, nós temos dificuldade até mesmo de fazer o jejum quaresmal, que obrigatoriamente é na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira da paixão, né? Então, meus irmãos, a gente não vai conseguir domesticar, né, ou domar os impulsos da vontade se nós não controlarmos a nossa carne. Porque foi pela carne que Adão conseguiu macular a alma, e a gente tem que, pela carne, purificar a nossa alma. Estão entendendo o sentido da coisa? Então é isso, tá? A nossa alma, ela tem a mancha do pecado, ela tem a tendência a aumentar, perder o moderácio, né? Que se observa na vida monástica, né? O moderácio. A coisa não está nem tão menos nem tão tanto, né? Está no moderácio, está na moderação. Comer com moderação, apegar-se com moderação, sabendo quem é Deus. Quando a gente tira os olhos de Cristo Jesus, a gente se encanta com tudo. Com a natureza, começa a adorar animais, adorar estilos de vida, adorar partidos políticos, adorar personagens políticas, personagens filosóficas. Adorar somente a Cristo Jesus. A gente deve somente a Ele adorar. E por isso, meus irmãos, nós devemos sempre nos inclinar para contemplar o crucificado, para mostrar como um homem que, como eu, como você, ele preferiu macerar toda a sua vontade para fazer a vontade do Pai e assim ressuscitar. Mantenhamos o olhar em Cristo Jesus e na sua mãe, a Imaculada, para aqueles que, como eu, se faz pequenino e se reconhece pequenino, necessitado de pegar na mão de Nossa Senhora para alcançar o reino dos céus. Salve Maria e até um próximo encontro.